Você é contador. Não um qualquer. Um com mestrado em finanças corporativas. Certificações internacionais. Um nome que aparece em relatórios de auditoria que ninguém lê, mas que todos assinam. Você trabalha em um escritório prestigiado. Terno sob medida. Cafeteira italiana no escritório. Clientes que lhe enviam vinho no Natal. Você lida com números desde que tem memória. Gosta da ordem das colunas, da certeza dos decimais, da forma como tudo, absolutamente tudo, pode ser expresso em termos de débito e crédito. Seus colegas o respeitam. Seus clientes o recomendam. Sua namorada diz que você é chato, mas estável. Você diz que é previsível por escolha. A contabilidade não é honesta nem desonesta. Apenas é. Como naquela vez. Um cliente importante teve problemas com a Receita Federal. Uma discrepância pequena. $400.000 mal declarados. Nada grave se corrigido a tempo. Você revisou os lançamentos e encontrou o erro, uma despesa atribuída à conta errada. Na reunião com os fiscais, falou com calma. Mostrou papéis. Explicou que era um erro administrativo, não má-fé. Que o cliente havia pago voluntariamente antes que abrisse investigação. Os fiscais assentiram. Multa reduzida. Reputação intacta. Cliente agradecido. O cliente lhe deu um bônus. Isso lhe permitiu pensar que as finanças, quando bem administradas, sempre encontram solução. Numa quinta-feira qualquer, você sai do escritório. São quase 10 da noite. Fechamento trimestral. Seus olhos ardem de olhar para telas. O prédio está quase vazio. Na porta há um homem. Não é o segurança. Terno cinza. Sapatos caros. Postura de quem espera sem impaciência. Boa noite, ele diz. Você não pergunta quem é. Ele também não diz. Acompanhamos seu trabalho. O caso da Inversiones del Norte. Muito limpo. Muito discreto. Você fica parado. Inversiones del Norte era aquele cliente. O do erro. O que saiu nos papéis. Não sei do que está falando. Você responde por reflexo. Ele sorri como se achasse graça. Não estamos aqui para assustá-lo. Estamos aqui para oferecer um cargo. Diz que precisam de alguém com seu critério. Sua capacidade de estruturar. Seu dom para fazer o complexo parecer simples. Ele lhe entrega um cartão. Só um nome. E um número. Pense nisso. Desaparece na noite. Você fica com o cartão na mão como se fosse um papel errado. Guarda-o na carteira. Não o olha por uma semana. Sua namorada percebe que você está distraído. Você diz que é estresse pela auditoria anual. Não é mentira inteira. Na sexta-feira seguinte você recebe uma ligação. O número não é o do cartão. É outro. Mas a voz é a mesma. Pensou na nossa proposta? Não sei quem são. Você responde. Nem o que querem. Queremos ordem. E você é bom com ordem. Desligam. Naquela noite você procura o nome do cartão. Não encontra nada. Como se não existisse. Isso paradoxalmente impressiona você mais do que se tivesse encontrado um histórico. Dias depois, no escritório, o sócio-diretor convoca você. Diz que um cliente importante pediu que você fosse designado exclusivamente para a conta dele. Que seja liberado de outros projetos. Que cliente? Não posso dizer. Confidencialidade. Mas pagam bem. Muito bem. Seu salário dobra da noite para o dia. O cliente acaba sendo um holding. Várias empresas. Algumas imobiliárias. Um par de restaurantes. Uma construtora. Uma importadora. Nada ilegal no papel. Mas os números sempre falam se você sabe escutá-los. As imobiliárias compram propriedades muito acima do valor de mercado. As construtoras faturam obras que não aparecem em nenhum registro municipal. Os restaurantes declaram perdas sistemáticas, mas nunca fecham. E a importadora? A importadora é fascinante. Produtos com sobrepreço absurdo. Fornecedores em paraísos fiscais. Faturas que não batem com os volumes declarados. Você percebe o que é, mas também percebe que é lindo contabilmente. Uma estrutura perfeita. Camadas e camadas de sociedades. Transferências que parecem complicadas, mas obedecem a uma lógica interna impecável. Alguém muito inteligente desenhou isso. E agora eles precisam de alguém tão inteligente quanto para mantê-lo. Seu primeiro ano é fascinante. Você aprende a linguagem, decifra as chaves, entende que cada empresa tem uma função. Algumas lavam dinheiro, outras escondem, outras geram perdas fictícias para compensar ganhos reais. Você conhece o dono, não como esperava. Não é um homem com correntes de ouro nem seguranças visíveis. É um senhor grisalho que veste suéteres de lã e fala baixo. Poderia ser seu tio,
Ele o recebe em casa. Uma casa normal. Um bairro normal. Você entende o que fazemos, diz. Mas não diz, você assente. Isso eu gosto. Oferece um café. Fala de futebol, da filha que estuda medicina, da dificuldade de encontrar pessoas confiáveis. Quando você vai embora, entrega um envelope, dinheiro. $15.000. Para despesas pessoais, diz. Sem declarar. Sorri. Você também sorri. E aí começa a sentir algo que nunca havia sentido antes. Poder. Não o poder de decidir. O poder de saber. Você sabe quanto realmente cada negócio ganha. Sabe quais juízes recebem para olhar para o outro lado. Sabe quais policiais têm dívidas e quais têm ambições. Sabe que políticos recebem envelopes dentro de envelopes. Você não pergunta nomes. Não pergunta métodos, só números. E os números são perfeitos. Todo mês você recebe os balanços de todas as empresas. Você cruza. Você ajusta. Cria relatórios paralelos que só existem no seu computador pessoal. O dono o parabeniza. Você colocou ordem no caos, diz. E é verdade. O que antes era uma estrutura frágil, propensa a erros, agora é uma máquina bem lubrificada. Seus protocolos contábeis são aplicados em todos os lugares. Suas planilhas são religião. Os meninos da organização respeitam você. Chamam-no de o professor. Às vezes o convidam para jantar. Contam histórias. Você ri com eles. São pessoas, pensa, com mães, com namoradas, com problemas. O problema é que você sabe demais. Você não percebe no começo. É gradual. Um dia, o dono pede que você revise as contas de um sócio conflituoso. Quer saber se ele está roubando. Você revisa. Ele está roubando. Você diz. O sócio desaparece. Você não pergunta como. Não quer saber. Mas sabe que você tornou isso possível. Seus números, seu relatório, sua precisão. Naquela noite você não dorme bem. No dia seguinte recebe um bônus especial. 50 mil. Em dinheiro. Sua namorada quer saber por que você tem tanto dinheiro em casa. Projetos independentes, você diz. Ela sorri. Ela acredita que você é um gênio financeiro. Você sabe que é outra coisa. Passam-se 2 anos. A organização cresce. Novas cidades, novos negócios, novas contas a estruturar. Você cresce com ela. E você poderia ajudar nosso canal a crescer também, se inscrevesse e deixasse um like. Você não trabalha mais do seu escritório. Tem um escritório próprio. Discreto. Em um prédio sem letreiro. Mas com um sistema de climatização que regula até a umidade do papel. 3 assistentes trabalham para você. Garotos jovens, brilhantes, acreditam que trabalham para um holding de investimentos privados. Você se certifica de que continuem acreditando. Você os paga bem. Exige mais. São leais porque não sabem a verdade. E essa distância o protege. Ou você acha que sim. Numa quinta-feira qualquer, o dono liga para você. Preciso que venha. É importante, você vai. No escritório dele há 2 homens que você não conhece. Ternos caros. Olhar fixo. Não são daqui. Isso nota-se nos modos. São novos sócios, diz o dono. Querem expandir para seu país, mas têm um problema contábil. Um dos homens o olha. Nosso contador anterior teve um acidente. Ninguém sorri. Você também não. O dono diz que você viajará por uma semana, que conhecerá as operações deles, que lhes ensinará seu método. Você viaja. País quente. Cidade costeira. Prédios altos perto do mar. Instalam você em um hotel que não aparece nas guias. Suíte com vista. Frutas frescas toda manhã. Durante o dia você visita comércios, lojas, depósitos, uma rede de supermercados. Tudo parece normal. Mas os números? Os números daquele país são um desastre. Faturas sem respaldo. Transferências sem registro. Lucros que não coincidem com vendas. Prejuízos que não coincidem com nada. Você diz ao sócio local que precisa de uma semana só para arrumar o caos. Ele sorri. Tome o tempo que quiser. Desde que os números batam até o fim do mês. Você trabalha 12 horas por dia. Descobre que o sócio local está roubando, desviando fundos para contas pessoais, inflando despesas, ocultando receitas. Não muito, o suficiente. O suficiente para que os sócios estrangeiros se irritem se souberem. O suficiente para que você se pergunte o que fazer. Você liga para o dono.
Explica a situação sem detalhes. Só que há inconsistências. Ele escuta em silêncio. Você pode consertar sem que percebam? Você pensa. Sim, faça. Consertar significa criar uma estrutura paralela, uma contabilidade para os sócios estrangeiros, onde tudo está certo. E outra para você, onde você sabe a verdade. E uma terceira, a real, que só existirá na sua cabeça. Você faz. 3 dias de trabalho intenso. Noites sem dormir. Números que dançam como peças de um quebra-cabeça impossível. Mas você consegue. Quando entrega os relatórios, o sócio local agradece efusivamente. Dá-lhe um relógio. Caro. Demais. Você não sabe se é por gratidão ou cumplicidade. Talvez seja o mesmo. Você volta para casa. O dono o recebe no aeroporto. Isso nunca tinha acontecido. Bem-vindo, diz. Preciso que me conte tudo. No carro você explica as contas, o roubo, a solução. Ele assente. Confia na sua solução? Sim. Então eu confio em você. Naquela noite, o sócio local aparece nas notícias. Acidente de trânsito, estrada molhada, curva perigosa. Não há investigação, não há perguntas. Só um aviso no jornal. E você, em casa, olhando TV com o relógio caro no pulso, sem pausa, sem expressão. O relógio permanece no seu pulso. Você não consegue tirá-lo, não porque esteja preso, porque toda vez que o olha, lembra. E precisa lembrar. Os meses seguintes são tranquilos, demais tranquilos. A organização funciona sozinha. Seus protocolos são executados. Seus assistentes administrarão o dia a dia. Você supervisiona, ajusta, aperfeiçoa. O dono liga menos. Isso deveria tranquilizá-lo. Mas o inquieta. Uma tarde, revisando relatórios antigos, você encontra algo. Uma transferência recorrente, pequena, mensal, para uma conta no exterior que não aparece em nenhum registro oficial. Você não sabe do que se trata. Investiga. 3 dias depois tem a resposta. É para a filha do dono, a que estuda medicina. Mora no exterior com essa conta. Nada ilegal. Só discreto. Mas você percebe algo. Sabe mais da vida do dono do que a própria família. Sabe quanto ele gasta com amantes. Sabe quais juízes cobram mais. Sabe quais policiais aceitam envelopes e quais preferem favores. Sabe qual político recebeu o maior envelope no ano passado. Você sabe demais. Numa noite, o dono o convida para jantar. Só os dois. Pequeno restaurante italiano. Vinho tinto. Ele pede massa, você, peixe. Fala da juventude, de como começou, dos erros que cometeu. As pessoas acham que isto é fácil, diz. Que só é preciso ser duro. Mas o difícil não é ser duro. O difícil é durar. Você escuta. E, para durar, continua, precisa de gente como você, que entenda que os números não mentem, que a desordem mata, bebe um gole. Por isso o escolhi. Você não pergunta por quê. Ele sorri. Sabe, meu contador anterior também era bom, mas queria ser sócio, queria decidir. E quando se quer decidir, começam a cometer erros. O jantar termina. Ele paga em dinheiro. Quando você sai, ele põe a mão no seu ombro. Você não quer decidir, certo? Você só quer que os números batam. Você assente. Bom, mas não é verdade. O problema de saber demais é que começa a ter opiniões sobre quais negócios são lucrativos, sobre quais sócios são confiáveis, sobre quais investimentos têm futuro. Um dia, sem querer, você diz isso ao dono. Está revisando expansão para uma nova cidade. Os relatórios indicam que o sócio local é problemático. Conflitos anteriores. Gente que desapareceu ao redor dele. Este é um risco, você diz. Ele o olha. Você acha que devemos escolher outro? Sim? Silêncio. De acordo. Procure você o substituto. E aí começa. Você não só quadruplica números. Agora escolhe pessoas. Agora decide quem administra o quê. Agora seu critério vale mais que os relatórios. Os meninos da organização olham para você diferente. Você não é mais o professor, é quem decide. Eles perguntam sua opinião sobre tudo. E você dá, porque sabe. Sua namorada o deixa. Não é escândalo. É uma tarde tranquila. Ela faz as malas enquanto você observa do sofá. Não sei mais quem você é, ela diz. Sou o mesmo. Não. O mesmo não teria dinheiro sem explicação. O mesmo não viajaria sem contar.
O mesmo não olharia a TV como você olha quando há notícias de acidentes. Você não responde. Ela vai embora. A porta bate mais forte do que você esperava. Naquela noite você bebe sozinho. Uísque barato. Gelo do congelador. As notícias ao fundo. Uma reportagem sobre lavagem de dinheiro. Sobre estruturas financeiras complexas. Sobre contadores que vão para a cadeia. Você desliga a TV. Na manhã seguinte, o dono liga. Preciso que venha. É urgente. Você vai. No escritório dele há muitas pastas, todas com seu nome. Sente-se. Você se senta. Tenho anos construindo isto, ele diz. Anos. E você foi fundamental. Mas há um problema. Você espera. Há pessoas que acham que você sabe demais. Que se algum dia decidir falar, bem, não precisa terminar a frase. Seu estômago se contrai. Não vou falar. Eu sei. Mas eles não sabem. Aponta para as pastas. Isto é tudo que temos de você. Seus movimentos, seus gastos, suas ligações, seus e-mails, sua namorada, seu irmão, sua mãe. Pausa. Não é ameaça. É garantia. Para os dois. Você fica em silêncio. Se você está seguro, nós estamos seguros. Se você duvida, nós também duvidamos. E quando duvidamos, tomamos medidas. Você não pergunta que medidas. Não quer saber. Naquela noite você não dorme. Revê opções, fugir, se entregar, negociar, desaparecer. Nenhuma funciona. Se fugir, vão buscá-lo. Se entregar, falará e eles falarão da sua família. Se negociar, não tem nada a oferecer que eles não possam tirar. Mas há algo. Um detalhe pequeno. Durante anos você manteve duas contabilidades. A oficial e a real. Mas há uma terceira, que só existe na sua cabeça, que relaciona cada transferência a cada pessoa, cada pagamento a cada favor, cada conta a cada nome. Eles acham que você sabe números, não sabem que você sabe nomes. E os nomes, neste mundo, valem mais que dinheiro. Você passa 3 dias trabalhando em silêncio. Ninguém pergunta. Ninguém entra no seu escritório sem avisar. Mas você sabe que o observam. No último dia você termina. Tem tudo. Não em um computador, nem em um papel, em um lugar que eles não podem tocar, sua memória. Você pede reunião com o dono. Só ele. Ele aceita. No escritório, sem pastas, sem testemunhas, você fala. Sei quem matou seu sócio local. Sei quem vazou aquela informação para a imprensa há 3 anos. Sei quem roubou seu irmão antes que você o matasse. Sei qual juiz protege sua filha no exterior sem que ela saiba. Ele fica quieto. Não são ameaças, você diz. São fatos. Os mesmos fatos que você usou comigo. Longo silêncio. O que você quer? Quero ir embora. Limpo. Com o que é meu. Sem perseguições. Sem acidentes. Sem visitas à minha família. Ele o olha fixamente. E se eu disser não? Então esses nomes deixam de estar só na minha cabeça e começam a estar em toda parte. Você sorri. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade. Eu não sou seu contador. Sou sua memória. E a memória, quando quer, falha. Ou funciona. O dono assentiu. Devagar. Como quem reconhece uma partida perdida. Você tem uma semana, diz. Depois, se eu te ver, se alguém te vir, se seu nome aparecer em algum lugar, não haverá memória que te salve. Uma semana é suficiente. Você sai do escritório. Não olha para trás. Os dias seguintes são um borrão. Transferências. Documentos. Uma nova identidade. Um país distante. Um apartamento pequeno com vista para o mar. No último dia, antes de embarcar, recebe uma mensagem. Número desconhecido. Só uma frase. A filha está bem. Não pergunte mais. Você apaga a mensagem. Embarca. No avião, olha pela janela. As nuvens abaixo. O sol acima. Pensa nos números. Nas colunas perfeitas. Na beleza da ordem. Pensa no jovem técnico que queria ser como você. Na sua namorada que foi embora. Na sua mãe que nunca soube. Pensa no dono, no escritório dele, perguntando-se se tomou a decisão certa. Nunca saberá. Porque os números, no fim, são só números. O que importa é quem os lembra. E você não lembra mais de nada. Ou isso dirá se alguém perguntar. O avião pousa. Novo país. Nova vida. Novos números para ajustar. Mas desta vez, só os seus.